Tá, beleza. Bom, então é isso, né, gente? Boa tarde a todos. Hoje nós teremos a palestra da professora Mariana. Ela vai apresentar um pouquinho aí do trabalho dela, né, que é tratamento de dados multivariados, e é um assunto muito importante para todos nós aí, independente da área, né, de atuação, seja mais processos, seja mais materiais, ou mesmo na analítica, né, é uma área muito importante aí, e eu acho que vai ser de grande valia para o nosso grupo. Bom, Mariana, eu passo a palavra para você. Tá bom, obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, Mariana, a gente está vendo sim. Tá. Vou só colocar aqui no modo apresentação. Opa. Pegar aqui uma canetinha. Então, boa tarde a todos. O seminário, né, que vou dar para vocês hoje com o título aí, Tratamento de Dados Multivariados. Eu pensei em dar um seminário geral, mostrando alguns métodos, né, de análise multivariada, e depois, se for do interesse, né, a gente pode estar fazendo um próximo seminário para estar discutindo de forma mais profunda algum assunto, né? Algum dos métodos. Eu coloquei de forma bem geral, tá, para vocês terem, né, uma visão do tratamento multivariado. Então, eu vou me apresentar, né? Acho que poucas pessoas aqui, pelo menos os alunos, né? Acho que poucos me conhecem, eu conheço praticamente quase ninguém, ainda mais nesse sistema remoto, né? Que a gente não tem, né, a convivência lá do departamento, né, a convivência do dia a dia do departamento. Então, como o Henrique já me apresentou, né, meu nome é Mariana, eu sou professora do departamento de Química, do setor de Química Analítica. Eu ingressei na UFMG em 2016, então eu estou fazendo aí 5 anos de UFMG. Eu fiz a minha graduação, né, graduação e mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, e o doutorado eu fui para Campinas, fiz na Unicamp, na área de quimiometria. Então, quando eu cheguei aqui na UFMG em 2016, né, o professor Marcelo, né, que já professor que mais tempo do DQ, que trabalha com quimiometria, né, nós nos unimos, né, já que a gente tem a mesma linha de pesquisa, e a gente criou o grupo de quimiometria aplicada à química analítica e técnicas espectroscópicas. Em 2017, né, o Bruno ingressou como professor na UFMG, o Bruno é ex-aluno do professor Marcelo, né, então hoje nós temos aí um grupo, né, formado aí por 3 professores. E a gente tem trabalhado bastante aí na área principalmente de alimentos e na área de forense, né, usando aí técnicas espectroscópicas. O Vinícius, né, meu aluno de mestrado, aí, orientado aí pela Vânia, é o primeiro aluno, meu primeiro aluno que vai trabalhar aí na área de combustível. Aí aqui eu trouxe para fazer uma propaganda, né, das disciplinas, né, que a gente oferece lá no departamento, né, com relação aí ao tema do seminário, com a parte aí de tratamento de dados multivariado. Na graduação, a gente tem 2 disciplinas. A disciplina são disciplinas optativas. Estatística para a Química Analítica, que é uma disciplina de 4 créditos, é uma disciplina oferecida por mim e pela professora Letícia. Essa disciplina ela é dividida em 2 partes. Uma primeira parte é a parte mesmo de validação de métodos analíticos, a parte mesmo da estatística univariada, e a segunda parte é a parte de planejamento de experimentos, né? Então, uma introdução aí aos métodos de planejamento de experimentos. E a segunda disciplina, uma optativa também, é oferecida por mim e pelo professor Bruno, que é Introdução à Quimiometria.
né, que aqui já vê métodos de tratamento de dados, como a PCA, calibração multivariada, métodos de classificação. E na pós-graduação, né, nós temos 2 disciplinas, né, são os tópicos avançados em química analítica, são disciplinas então de tópicos, que é a disciplina Planejamento de Experimentos, que é uma disciplina de 3 créditos, que é ministrada por mim. Então, ela é sempre oferecida no primeiro semestre, e no segundo semestre, eu e professor Marcelo dividimos a disciplina de tratamento de dados e calibração multivariada. A gente costuma chamar planejamento de experimentos de quimiometria 1 e tratamento de dados e calibração multivariada de quimiometria 2, mas uma não é pré-requisito da outra. Então, para essa apresentação, né, eu dividi esse seminário da seguinte forma, já que a gente vai falar de dados, né, discutir primeiro os tipos de dados, o tratamento de dados do ponto de vista univariado e multivariado. Por fim, a gente vai discutir um pouquinho de quimiometria, né? Definir o que é quimiometria e ver os métodos utilizados. Tanto na parte de planejamento, eu vou falar só um pouquinho, dar só uma ideia para vocês das ferramentas de planejamento de experimentos, e depois a gente passa para a segunda parte, que envolve a parte do tratamento dos dados, né? Análise exploratória, métodos de classificação, regressão e resolução de curvas. Então, começando aí pelo tipos de dados, né? O que são dados? Dados univariados, né? O dado univariado, né? Eu acho que é o dado que a gente está mais acostumado, né? É quando a gente obtém, né, um número, né? A gente pode ficar aqui um escalar por amostra, né? Então, por exemplo, eu analiso uma amostra e determino o teor de ferro daquela amostra. Então, aqui eu vou ter a concentração de ferro da amostra, vou ter um número representando, né, esse teor de ferro. E se eu analiso uma série de amostras, eu vou ter um vetor de resultados, né, onde cada linha aqui do meu vetor vai ter a concentração, né, de ferro para as amostras que foram analisadas. Mesma coisa, eu posso obter um espectro de absorção eletrônica e pegar o máximo de absorbância. Ver que no comprimento de onda, por exemplo, de 500 nanômetros, é onde eu tenho o máximo de absorbância, e anotar o valor de absorbância daquele comprimento de onda máximo. Então, eu vou ter um valor de absorbância para cada amostra, e se eu analiso uma série de amostras, eu vou ter um vetor de dados. No caso de dados multivariados, o que a gente tem? Para cada amostra que é analisada, eu tenho um vetor de resposta. Então, agora, se a gente pensar na determinação de ferro, eu vou determinar não só ferro naquela amostra, eu vou fazer uma determinação multielementar. Vou determinar ferro, manganês, alumínio, cobalto, cromo, por exemplo. Então, para cada amostra que eu analisar, eu vou ter um vetor de dados. Se eu analisar uma série de amostras, no final, né, dos meus resultados, eu vou ter o quê? Uma matriz de dados. E dependendo do tamanho dessa matriz, né, fica muito difícil da gente tirar informação, né, apenas com uma análise visual. Imagina vocês analisarem aí 15 elementos de 100 amostras, né? Vocês vão ter uma matriz aí, né, de 100 por 15, né? 100 linhas onde estarão representadas as amostras, e 15 colunas com a concentração aí dos 15 elementos. Então, vocês vão ter, imagine, uma tabela com 100 linhas e 15 colunas. É muito difícil analisar essa tabela de forma visual. Então, é aqui que vai entrar, né, os métodos quimiométricos, né, os métodos de tratamento de dados. E a gente ainda tem um terceiro, né, tipo de dados, que são os multimodo, né? Nesse caso, para cada amostra, né, eu gero uma matriz de dados.
um exemplo, né, no caso para dados químicos, a gente pode pensar na fluorescência molecular. Então, para cada amostra, né, eu vou ter um perfil de excitação e um perfil de emissão. Então, eu vou ter para cada amostra uma matriz de dados. Se eu analiso, né, várias amostras, no final eu tenho um arranjo de dados, né, tridimensional. Então, aqui eu já uso também métodos de tratamento multivariado para estar obtendo informação desse conjunto de dados. Então, à medida que a gente vai deixando os dados mais complexos, né, a gente precisa recorrer a essas ferramentas. Então, aqui, ó, só para resumir, né, o que a gente acabou de discutir, então, dados, né, de ordem zero, né, onde eu vou ter a minha resposta é um escalar, por exemplo, eu vou pegar o valor da absorvância aqui do máximo comprimento de onda. Então, vou ter um valor. Dados de primeira ordem, né, que são dados que para cada amostra eu vou ter um vetor de resposta. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, a absorvância, eu vou anotar a absorvância para diferentes comprimentos de onda. Ou eu posso também fazer isso em função aqui do tempo, anotar a absorvância em diferentes valores de tempo. E, no caso dos dados de segunda ordem, né, onde para cada amostra eu vou ter uma matriz. Então, eu vou ter, né, anotar a absorvância aqui para diferentes números de onda e para diferentes valores de tempo. Então, esses são os dados que a gente chama dados de segunda ordem. No nosso grupo de pesquisa, a gente acaba trabalhando mais com dados de primeira ordem, mas atualmente nós temos, acho que 2 alunos trabalhando aí com os dados de segunda ordem. Tá. Então, discutir então o método univariado e multivariado. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Que quando a gente está aqui na apresentação, a gente não tem acesso ao Teams, então a gente não consegue ter acesso, não consegue ver quem levantou a mão ou quem às vezes deixou alguma mensagem no chat. Ô, Mariana, eu te aviso se alguém levantar a mão, tá ok? Tá bom, obrigada, Henrique. Nada. Tá. Então, a análise de dados ela é uma parte importante, né, e essencial em qualquer área de pesquisa, né, em qualquer área científica. Sempre que você faz uma série de experimentos, você sempre vai ter fazer um tratamento de dados, você vai ter que sempre usar a estatística, né, para estar embasando os seus resultados, né? Então, na análise multivariada, que é a mais comum, que eu acho que todos nós estamos aí mais acostumados, a gente, né, apenas uma variável é medida, né, é analisada, e isso é feito, né, uma variável vai ser analisada de forma sistemática para várias amostras, né, para um conjunto de amostras. E a gente usa aí a estatística univariada, né, que é uma estatística aí já bem consolidada e é aplicada aí a todos os ramos aí da ciência. Então, né, só relembrando, na univariada, eu vou ter, então, uma variável, né, uma medida, né, por análise. Então, um conjunto de análise de amostras, eu tenho um vetor de resposta. Já na análise multivariada, nós vamos estar analisando muitas variáveis ao mesmo tempo, né, de forma simultânea, e para isso, né, eu tenho que usar métodos que vão me permitir obter informação de um conjunto de dados, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai ter uma matriz de dados, e muitas vezes essa matriz ela vai ter, né, vai ser uma matriz com uma dimensão grande, que visualmente, a gente não vai conseguir tirar informação, e a gente vai precisar recorrer a esses métodos, né? A gente trabalha muito com dados espectrais, né? Então, aqui eu tenho um espectro de infravermelho próximo, então, ao invés de eu trabalhar, né, selecionar aqui uma única banda desse espectro, eu trabalho, né, com toda a faixa espectral, né? Então, aqui na minha matriz de dados, né, cada ponto do espectro, então cada valor de absorvância, né, em função aqui do comprimento de onda,
vai ser uma variável na minha matriz de dados. Então, para dados espectrais, geralmente a gente trabalha aí com 500 ou mais variáveis. Então, definindo, então, os tipos de dados, né, os dados multivariados, o univariado e o multimodo, a gente define aí o que é quimiometria, né? Então, a quimiometria vai ser a aplicação de métodos de estatística multivariada em dados químicos. Esses métodos de estatísticas, eles não são aí, exclusivos da quimiometria, né? A maior parte deles foram desenvolvidos em outras áreas, né? E nós utilizamos eles aí para tratar os dados químicos. Então, a gente tem essa estatística multivariada aplicada a dados econômicos, né? Que é a econometria, a dados de arqueologia, que é a arqueometria, psicologia, né? Que tem a psicometria. Então, depende, né, de onde esses métodos de estatística multivariada vão estar sendo aplicados, eles vão ter aí um nome. Então, na química, a gente chama de quimiometria. E uma das definições, né, mais utilizadas da definição de quimiometria mais utilizada é essa daqui, né? Que a quimiometria é a disciplina química que usa métodos matemáticos e estatísticos para planejar ou selecionar condições ótimas de medidas e experimentos. Então, aqui, nessa primeira parte, entre os métodos de planejamento de experimentos, planejamento e otimização de experimentos, e a segunda parte, que é extrair o máximo de informação dos dados químicos, né? Que aí já entra, que a gente fala que entra a parte da quimiometria 2, né? Que envolve o tratamento de dados, né? Após a obtenção dos dados. Aqui a gente pode pensar da seguinte forma, né? O planejar e selecionar condições ótimas. Então, aqui, essa primeira parte é antes de você ir para a bancada, né? Antes de você obter os dados. Você vai planejar, né? E para fazer um planejamento antes de ir para a bancada, para você realizar o seu experimento, né? E a segunda parte é o tratamento dos dados, né? Já é após a obtenção dos dados. Tá. Então, vamos tentar discutir um pouquinho, né, cada desses dois tópicos aí, dessas duas grandes áreas da quimiometria, né? A parte de planejamento e otimização de experimentos, e depois a gente fala um pouquinho, né, da parte do tratamento de dados multivariado. Na parte de planejamento e otimização de experimento, né? Por que é interessante a gente estar empregando essas ferramentas multivariadas, né? Por que o método univariado, ele nem sempre ele funciona? Então, vou fazer aqui um exemplo, né, dar um probleminha para a gente tentar entender, né, tentar visualizar a importância, né, de estar fazendo o tratamento, a otimização multivariada. Então, nosso probleminha é o seguinte: otimizar as condições de um reator para obter o máximo de rendimento de uma reação. Tá. Então, para isso, eu tenho que escolher o quê? As variáveis que vão influenciar essa reação. E para eu escolher as variáveis que influenciam a reação e, consequentemente, vão influenciar, né, esse rendimento, o que eu tenho que saber? Eu tenho que conhecer o sistema que eu estou estudando. Então, esse é o primeiro ponto, né? Da parte de planejamento de experimentos. A gente tem que ter um conhecimento prévio do sistema. Não adianta eu querer usar as ferramentas de planejamento se eu não sei para onde eu vou, né? Não sei quais variáveis são importantes, quais variáveis vão influenciar a minha resposta. Ou seja, o planejamento não vai te ajudar, né? Se você não sabe para onde caminhar, né? Não sabe não tem essa informação prévia do seu sistema. Então, o conhecimento mínimo do sistema que vocês vão estudar é preciso ter esse conhecimento. Então, aqui foram escolhidas duas variáveis, né? Que são variáveis que influenciam o rendimento da reação, né? Ou que podem influenciar o rendimento da reação. Então, aqui foram escolhidas as variáveis tempo da mistura, no reator, e a temperatura do reator. Como que a gente faz a otimização?
Vamos pensar no método univariado, né? Vocês estão lá no laboratório, né? E vocês vão fazer essa otimização. Como que geralmente isso é feito? Então, tenho que variar a temperatura e tempo. Então, primeiro eu vou variar o tempo e vou manter a temperatura constante. Então, vou manter a temperatura constante no valor de 225 graus. De onde que saiu esse valor de 225 graus? Esse valor tem que ser, né, do conhecimento que você tem do sistema que você está estudando também. Então, muitas vezes esse conhecimento vai vir, né, da experiência do grupo de pesquisa com o assunto ou da literatura científica. Então, a gente vai partir, então, dessa temperatura de 225 graus e a gente vai manter ela constante e vai variar o tempo, né? Geralmente é isso que a gente faz no laboratório. Então, eu vou fazer 5 medidas. Eu vou fazer 5 reações, uma no tempo aqui de 60, 90, 120, 150 e 180, né? E quando eu for fazer essas 5 medidas, vou montar o gráfico aqui, tempo versus rendimento, e vou ver que o meu máximo de rendimento, ele ocorreu no tempo de 130 minutos. Então, perfeito, achei o tempo, o meu tempo que eu tenho o melhor rendimento, é o tempo de 130 minutos. Agora eu vou fixar esse tempo de 130 minutos e vou variar a temperatura, né? Quando eu faço isso, né, vou variar a temperatura aqui de 210 a 250. Então, fazendo essa variação, eu encontrei que o máximo da temperatura é a temperatura, né, que vai dar o rendimento máximo, a temperatura de 225 graus. Então, fazendo, então, 10 experimentos, né, 5 variando a temperatura e 5 variando o tempo, eu cheguei, né, na minha condição ótima, né? Ou seja, um rendimento aqui de 75%, né? Com temperatura de 225 graus e tempo de 130 minutos. Mas será que esse, né, é o ponto ótimo mesmo? Será que esse é o máximo de rendimento que eu consigo? Né? O que esses gráficos eles mostram para a gente, né? Ele mostra o quê? Né? Que se o tempo ou a temperatura, né, eles forem variados de forma individual, né, o que ocorre? Né? Se eu aumentar o tempo ou diminuir o tempo, e da mesma forma aumentar a temperatura e diminuir a temperatura, o que ocorre? Há uma diminuição no rendimento da reação, certo? Só que esses gráficos, né, essa otimização univariada, ela não vai trazer nenhuma informação para a gente do que ocorre se as duas variáveis, se tempo e temperatura, elas forem alteradas de forma simultânea, de forma conjunta. Ou seja, o método univariado, ele não vai permitir a gente avaliar o que a gente chama de interação entre as variáveis, uma vez que eu vou estar sempre fixando uma variável e variando a outra, né? Então, só para a gente entender o que é esse conceito de interação. Foi alterado, né, o tempo com a temperatura fixa de 225 graus e o máximo de rendimento ocorreu no tempo de 130 minutos. Mas se a gente tivesse colocado a temperatura em 250 graus e variássemos novamente o tempo, será que a gente ia obter o mesmo rendimento? Olha, se tiver interação entre essas duas variáveis, né, entre a temperatura e tempo, provavelmente a gente não vai obter a mesma resposta, né? Nesse caso, o mesmo rendimento da reação, né? Por quê? Numa temperatura maior, o tempo da mistura, né? O tempo de mistura, ele deve ser diferente. Então, toda vez, né, que uma alteração de uma variável depender, né, do nível da outra variável, então, o resultado, né, obtido com a alteração aqui do tempo depender do nível da temperatura, a gente fala que existe uma interação entre as duas variáveis, entre a variável temperatura e variável tempo. E isso é muito comum, né? Você ter interação entre as variáveis. Só que o método de otimização univariado, né,
que é fixar uma variável e variar apenas uma, não permite a gente obter essa informação, né, dessa interação entre as variáveis. E como que eu faço isso no método multivariado, né? No método multivariado, o que a gente vai fazer, né, para ter, então, a informação de interação das variáveis? A gente vai fazer a alteração, né, das variáveis de forma conjunta, né, em um conjunto de experimentos, né, pré-determinados, e nós vamos usar modelos matemáticos para nos auxiliar na interpretação dos resultados. E o objetivo do planejamento de experimentos é a gente estabelecer, né, e conduzir o menor número de experimentos necessários para extrair o máximo de informação dos dados coletados, de modo a avaliar, né, otimizar um sistema, né, otimizar um produto, otimizar um processo. Então, o planejamento de experimento, ele ajuda também a reduzir, né? Reduzir tempo de bancada, reduzir custo, né? Se você, com menos experimentos, você já consegue chegar numa otimização, isso vai reduzir tempo e custo também do experimento. Ô, Mariana, Oi? eu gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Um experimento, por exemplo, eu tenho umas 4 variáveis. Qual seria o número de dados que eu precisaria para montar uma matriz mínima para conseguir aí, pelo menos, para ter alguma resposta? Com 4 variáveis, por exemplo. 4 variáveis? Geralmente a gente faz o seguinte, Henrique, então 4 variáveis, aí a gente escolhe 2 níveis, né? Uhum. Para cada variável. Então, se você fizer a combinação dessas 4 variáveis com os dois níveis de cada, você tem que fazer 16 experimentos. 16, né? 16 experimentos. Isso é o que a gente chama de planejamento completo. Ah, tá. Beleza. Mas a gente tem algumas estratégias, né, que a gente pode usar planejamentos fracionários, né, que aí você, uma meia fração, você realizaria só a metade dos experimentos. Só que aí isso depende muito do objetivo, né, a que você quer. O fracionário, ele mesmo vai ser, que a gente fala que é um método de triagem, só para selecionar as variáveis que são importantes, né, então de 4. Você tem 4, mas aí você faz um planejamento, você vê que só 2 são importantes, né? Então vão influenciar a sua resposta. Aí você otimiza só essas 2. Ah, tá, entendi. Obrigado. Nada. Então, como que é feito essa combinação, né? Como que eu faço o experimento, né? Combinando aí as 2 variáveis, né? No nosso exemplo, a gente tem 2 variáveis, né? O tempo e a temperatura. Então, eu vou fazer uma combinação sistemática, né, dos níveis das variáveis ao redor das condições usuais. Então, uma outra coisa importante, né, do planejamento é escolher as variáveis que influenciam né, que podem influenciar a resposta ou as respostas, tá? Eu posso estar otimizando mais de uma resposta e escolher quais são os níveis dessas variáveis, ou seja, quais são os valores de tempo, né, que eu vou estar empregando, quais são os valores de temperatura. E esses níveis, né, esses valores de níveis, que a gente chama de nível alto e nível baixo, isso também vai vir do conhecimento, né, que vocês têm do sistema, né, da experiência do grupo no assunto, ou de referência bibliográfica, né? Então, isso, né, é importante também. E muitas vezes você pode fazer um experimento e não, né, escolher as variáveis e níveis de variáveis, e você vê que aqueles níveis que foram escolhidos não foram os mais adequados, né? Então, aí você tem que realizar um novo planejamento. Mas não significa que o trabalho está perdido. Por mais que você não chegue numa condição ótima, o planejamento ele vai te mostrar para onde você tem que ir, para onde você tem que caminhar. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Como que a gente vai fazer essa combinação sistemática? Então, eu tenho 2 variáveis, tempo e temperatura, e vou estudar tempo e temperatura em 2 níveis. Então, o mínimo de experimentos que eu tenho que fazer
é que tenho que realizar 4 experimentos. Então, se vocês observarem, o experimento 1, eu vou estar utilizando, fazer o experimento no tempo de 120 minutos e temperatura de 220 graus. 120 minutos é o meu menor tempo e 220 graus é a minha menor temperatura. Então, aqui a gente tem, né, a gente fala nível baixo de tempo e nível baixo de temperatura. Já o experimento 2, a gente vai realizar com o tempo em 150 minutos, mas com a temperatura em 220. Eu vou manter a temperatura em 220. Então, tempo no nível alto, né, que é o meu maior valor de tempo, e temperatura eu mantenho no nível baixo. Experimento 3, tempo no nível baixo, temperatura agora no nível alto, no maior nível de temperatura, que é 230 graus. E o último experimento, eu tenho tanto tempo quanto temperatura no nível alto. Então, eu vou realizar os 4 experimentos, vou obter, então, o valor de rendimento, né, do rendimento da reação para os 4 experimentos que foram realizados. Depois que eu obtenho, então, faço o experimento, a gente faz o cálculo dos efeitos, né? Os efeitos, né? Ele vai me mostrar, né? Vai falar qual que é o efeito do tempo na resposta, ou seja, quando eu mudo do tempo de 120 minutos para 150 minutos, quanto isso influencia na resposta. A mesma coisa, quando eu mudo da temperatura de 220 para 230 graus, quanto isso influencia na temperatura. E a gente também estuda o efeito de interação, né? Qual que é o efeito da interação do tempo com a temperatura no rendimento da reação? Vai ser um efeito positivo ou um efeito negativo? A gente calcula, né, o que a gente chama os efeitos das variáveis na resposta, e a gente constrói um modelo matemático, né, um modelo multivariado, e esse modelo multivariado, nesse modelo matemático, ele vai permitir que a gente tenha conhecimento, né, em todo o domínio experimental que a gente selecionou para estudar, tá? Então, aqui, né, o modelo é linear, né, uma regressão linear múltipla. Você tem aqui, no caso, x1 e x2 são as suas variáveis. X1 tempo, x2 é temperatura. E aqui B0, B1, B2 e B1, 2 vão ser aí os coeficientes do modelo. Então, a gente constrói um modelo matemático, aí aqui tem toda uma etapa, né, de avaliação do modelo, de validação. Então, aqui a gente faz a nova para verificar nessa regressão significativa, se não tem falta de ajuste. Tem todo, né, um tratamento estatístico aqui para a gente poder usar esse modelo, né? Então, se o modelo atende, passa aí por todos esses testes estatísticos, no final a gente tem, né, esse gráfico, né, que a gente chama de superfície de resposta, né? Então, essa superfície de resposta, ela, né, vai trazer informação aí de todo o nosso domínio experimental. Então, com o modelo validado, né, eu construo a superfície de resposta e agora eu consigo ter informação de qual vai ser o rendimento da reação, por exemplo, se eu usar a temperatura, né, aqui de 132, o tempo de 132 minutos e, por exemplo, uma temperatura de 228 graus Celsius, né? Então, eu consigo saber qual que vai ser, né, o rendimento teórico da minha reação, né? Se eu usar esses valores, né, para as variáveis tempo e temperatura, né? E observando aqui a superfície de resposta, né? Quando a gente está fazendo uma reação, né? A gente quer o quê? Maximizar o rendimento dessa reação, né? Então, eu vou olhar aqui para o maior valor de rendimento, que foi o valor aqui de 76%, né? Esse valor de 76%, ele é o valor aqui onde eu tenho o tempo, né? No nível baixo, de 120 minutos, e a temperatura no nível alto, né? De 230 graus, né? Se a gente observar, né? Se aqui 230, maior temperatura, se eu aumentar o tempo, eu
for diminuir, né, o rendimento da reação. Então, o que a gente observa? Se a gente diminui o tempo e aumenta a temperatura, a gente obtém aqui o maior valor de rendimento. Aí vocês podem perguntar, mas 76% ainda não está um bom rendimento, será que não dá para melhorar isso? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer mais um planejamento, só que agora eu sei para onde eu tenho que caminhar. Ao invés de eu estar usando, né, os níveis aqui de tempo 150 e temperaturas de 220, eu vou partir daqui, ó, o meu tempo 230, né, vai ser a minha temperatura mínima, tá? A minha temperatura no nível baixo e 120 o meu tempo no nível alto, né? Então, eu sei, eu ainda não estou numa condição ótima, mas eu sei para onde eu tenho que andar. Eu tenho que andar no sentido que eu vou diminuir o tempo, né? E aumentar a temperatura. Então, acho que isso é o interessante do planejamento, né? Por mais que ele não vai te dar, você faça um primeiro experimento e não tenha, né? Não chegue no seu rendimento, não chegue na resposta desejada, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar o caminho para onde você tem que caminhar. Tá? E outra coisa importante é que agora você não tem mais não tem só informação pontual, como no univariado, né? Você tem informação, né, em todo o domínio experimental, né? Lembrando que o domínio experimental é o domínio que foi definido no planejamento, né? No caso aqui, a informação que você tem é limitada a esse domínio, né? 120 a 150, tempo e temperatura 220 a 230. Então, só para a gente fechar essa parte, fazer essa comparação entre o método uni e multivariado. No univariado, a gente vai ter apenas informações pontuais, né? A interação entre os fatores, elas não são observadas e muitas vezes a gente pode não alcançar, né, um ótimo global, né? Esse ótimo global pode nunca ser alcançado, encontrado. E você pode ter que realizar muitos experimentos, né, para alcançar as condições desejadas. Já no método multivariado, né, vocês trabalham de uma forma mais sistemática, então isso permite aí reduzir o número de experimentos, melhora a qualidade da informação obtida, os fatores vão ser analisados aí de forma simultânea, né? Então, isso vai permitir vocês terem informação de interação, né? Se uma variável depende da outra, o nível de uma variável depende do nível que está a outra variável. É possível otimizar mais de uma resposta ao mesmo tempo, tá? Então, a gente consegue fazer. Aqui a gente colocou rendimento, mas a gente pode colocar uma série de respostas que a gente queira otimizar. Aí tem ferramentas, né, que a gente utiliza, né, para estar achando, então, o melhor experimento que vai dar a melhor resposta, né? Vai atender, né, a todas as respostas. E isso, a gente pode ter resposta que uma a gente quer maximizar, a outra minimizar. Então, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente chama de função desejabilidade, que vai ajudar a gente a escolher um melhor experimento, né? Mesmo tendo múltiplas respostas. O multivariado, né, ele permite a gente avaliar também o erro experimental, né, é importante, né, toda vez que a gente vai construir um modelo matemático e avaliar esse modelo, a gente tem que fazer as medidas em replicatas, né, e essas replicatas permitem a gente avaliar também o erro experimental do experimento, né? E isso é importante, né? Porque se a gente tem um erro, né, maior, né, do que o seu erro experimental é maior do que o efeito da variável na resposta, a gente também não consegue obter informação, né? A gente não tem qualidade de informação. E, por fim, né, a superfície de resposta, né, ela vai permitir a gente ter essa visão, né, esse conhecimento de todo o domínio experimental, não apenas das informações pontuais.
Então, aqui é só uma curva de nível, né, comparando, então, os 10 experimentos do método univariado, mostrando que aqui só tem informações, obtém informações pontuais, do método multivariado, que foi realizado apenas 4 experimentos, né, a gente aqui não chegou, talvez, num ótimo, né, num rendimento ótimo desejado, mas a gente sabe, né, para onde a gente tem que caminhar, né, caminhar aí no sentido de diminuir o tempo e aumentar a temperatura. Aqui eu trouxe só um artigo, né, de uma aplicação usando essas ferramentas, né, que eu fiz em colaboração com o professor Guilherme, né, que foi o trabalho da tese da aluna da Daniela. A Daniela já defendeu no final de Então, o que foi feito nesse trabalho? A gente usou as ferramentas aí de planejamento de experimentos para estar otimizando, né, a extração de ítrio, né, de lâmpadas fluorescentes, utilizando aí um método de extração que é o sistema aquoso bifásico. Então, a extração de ítrio, né, de lâmpadas fluorescentes é uma forma de extração desses terras raras de fontes secundárias. E o sistema aquoso bifásico, né, um sistema de extração líquido-líquido, e ele vem no sentido de estar substituindo, né, a extração líquido-líquido convencional que utiliza aí muito solvente orgânico. Então, a ideia aqui é você ter um sistema de extração, né, que vai ao encontro aí também dos princípios da química verde. E esse sistema de extração, ele é baseado aí, né, você tem uma solução estoque de sal, né, então ele é baseado em sal, água e polímero, né, então a composição majoritária do sistema é água. Então, você tem uma solução estoque de sal, né, onde você vai adicionar o seu analito, né, o seu metal, e aqui você tem o polímero, né, uma solução de polímero, onde aqui no caso foi adicionada a lisarina, né, que foi utilizada como agente complexante. Então, tem todo o preparo do sistema aquoso bifásico e você tem várias variáveis, né, que podem influenciar aí na quantidade do terra rara, né, aí no caso do ítrio, né, que pode ser extraído, né, tanto o tipo de polímero, o pH da solução, a concentração do agente complexante, o tipo de sal. Então, tem várias variáveis que podem influenciar nessa extração e a gente estudou, então, né, foram selecionadas algumas variáveis para fazer o estudo. Então, aqui foram feitos 2 planejamentos. Um primeiro planejamento foi feito estudando 6 variáveis. Então, foi feito um planejamento fracionário, 2 a 6 menos 1. Então, um planejamento completo, 2 a 6, teria que ser feito 64 experimentos. 6 menos 1 é a metade disso, né? Então, foram realizados 32 experimentos e foram estudadas 6 variáveis, né? Em 2 níveis. Então, a gente tinha 2 tipos de polímeros, tá? Aqui é importante, no planejamento eu posso ter tanto variáveis numéricas, tá? Quanto variáveis categóricas. Então, aqui nesse caso, a gente tinha o copolímero e o eletrólito eram variáveis categóricas, né? Eu tinha o tipo de copolímero e tipo de eletrólito. Então, foram estudadas 6 variáveis. Então, foi feita então, uma triagem para saber quais dessas variáveis, né, iam influenciar a quantidade do ítrio extraído. E depois foram escolhidos, então, 4 variáveis para seguir na parte de otimização, que foi o pH, a razão da massa, né, da fase superior e inferior, a linha de amarração, que está relacionada ao diagrama de fase do sistema aquoso, e a concentração do agente complexante. Então, foi feito então, o planejamento completo, 2 a quarta, com ponto central. Então, aqui a gente adicionou mais um nível, que a gente chamou de nível central. Esse ponto central vai ser, né, um valor entre o nível baixo e um nível alto.
E aqui a gente tem, né, a superfície de resposta. Aqui a gente está mostrando a superfície de resposta da razão das fases, fase superior e fase subfase inferior, em função aqui do pH. Então, aqui... Oi. Ô, Mariana, a Rosine levantou a mão. Acho que ela quer fazer uma pergunta. Uhum. Rosine, pode fazer sua pergunta. Pode perguntar. Rosine? Às vezes ela... Não sei se ela levantou a mão sem querer. Bom, Tá, eu vou continuar. Qualquer coisa depois sim. ela pergunta. Tá. Uhum. Então, a gente fez a otimização com as 4 variáveis e no final a gente obteve, então, a superfície de resposta, tá? Aqui, não falei na superfície anterior, essa superfície de resposta é de um modelo linear, mas quando a gente não tem modelo linear, a gente pode ajustar modelos. O modelo linear, ele não é adequado, né? Ele não ajusta o modelo linear, a gente pode ajustar modelos quadráticos, né? Quando a gente não... Quem deve ter visto, né? Superfícies de respostas que são que você tem uma curvatura, né? Que são, você pode ajustar então o modelo quadrático também, mostrando aqui, né, que a melhor extração, né, vai ser obtida utilizando então uma razão de fase superior, inferior de meio e trabalhando em meio ácido, né? Valores de pH igual a 3, né? Isso usando, né, o copolímero L64 e o eletrólito sulfato de sódio, né? Que já tinha sido definido no primeiro planejamento que foi realizado. Ô, Mariana, Oi. a Rosine mandou uma mensagem, ela disse que queria fazer uma pergunta sim. Só que ela falou que o microfone dela não está funcionando. Ela queria saber por que é interessante adicionar o nível central. Ela mandou aqui no Tá. chat. Por que é interessante? O nível central vai ser mais um nível que você vai estar estudando, então você vai ter mais um nível que você vai estar adicionando no seu planejamento. E eu falei que a gente tem sempre, quando vai construir um modelo matemático, a gente tem que sempre fazer as medidas em replicatas. Só que, imagina, aqui você tem 2 à quarta, né? Então, 2 à quarta vai ter que realizar aqui 16 experimentos, só que se for fazer, imagina se for fazer duplicata desses experimentos, já vai para 32 experimentos. Aí, uma estratégia que a gente usa para estar calculando a variância do experimento, né? A gente faz essas replicatas para calcular a variância, desvio padrão do experimento, é fazer as replicatas só no ponto central, só no nível central. Então, ao invés de eu realizar, né, os 16, eu vou realizar os 16 completos, né, os 16 experimentos, só que ao invés de eu realizar as duplicatas em todos os pontos dos experimentos, eu vou realizar replicatas apenas no ponto central. Então, essa é uma das vantagens da gente adicionar o ponto central. Então, o ponto central, ele permite que a gente faça a replicata apenas no ponto central para estimar a variância do experimento, e ele também pode ser um ponto para a gente avaliar a falta de ajuste, né? Porque o ponto central é que aqui, eu acho que foi até na forma de representar, ele não apareceu, ele deve ter ficado... Não apareceu aqui na figura, mas o ponto central ele vai aparecer, ele vai ficar aqui, né? E se, por exemplo, o modelo linear, né, ele não for adequado, o ponto central também é uma forma de você verificar a falta de ajuste, né? Porque se o modelo linear não é adequado, esse ponto central ele vai estar deslocado, né? Ele vai estar fora aqui da sua superfície de resposta. Então, você também tem uma forma de calcular, né, essa distância do ponto central, né, em relação a esse plano, a essa superfície, para você avaliar a falta de ajuste também. Então, ele serve para avaliar a falta de ajuste e para estimar a variância. Ao invés de fazer replicatas em todos os pontos do experimento, faz as replicatas apenas no ponto central. Ok? Ela agradeceu e disse que entendeu. Tá bom.
pessoal, esse é só mesmo para dar uma ideia, né? Aqui eu não falei, né? Acabei não entrando em detalhes mesmo dos tipos de planejamento, né? Mas isso, né, se for interesse, a gente pode fazer isso em um segundo momento. E vou tentar passar mais rapidinho aqui, né? A segunda parte, que envolve a parte de extração, de extrair o máximo de informação dos dados químicos, né? Que envolve a parte aí do tratamento de dados multivariados, né? Então, a gente já foi para o laboratório, já obteve uma série de medidas, né? Já tem um conjunto de dados multivariados, e agora a gente tem que ter uma forma, né, de estar extraindo essas informações. Então, a gente vai estar usando quando a gente tem uma grande quantidade de amostra, né, as amostras são complexas, e a gente está fazendo análise aí simultânea, né, de vários compostos. É quando a gente vai empregar aí as ferramentas quimiométricas. Então, muitas vezes, o que a gente tem, né? Tem um conjunto aqui são espectros, aqui são até espectros Raman, um conjunto de espectros Raman, e eu quero desenvolver uma metodologia analítica, né, por meio da técnica de espectroscopia Raman, tá classificando, por exemplo, uma amostra em conforme ou não conforme, né? Uma amostra, por exemplo, de um fármaco, né? Se aquele fármaco está conforme ou não conforme, né? Se ele atende aos critérios de qualidade ou não, só que ao invés de eu fazer isso utilizando vários métodos de referência, eu vou fazer isso utilizando a espectroscopia, né? Um exemplo, né? Então, esses são alguns objetivos, né, que a gente usa aí as ferramentas quimiométricas. E as estratégias, né, quimiométricas, elas começam, né, da mais simples, que é uma análise exploratória dos dados, né, passando aí por métodos supervisionados, que são métodos de classificação, né, depois vai para os métodos de regressão, que os métodos de regressão já são os métodos quantitativos, né, envolve a calibração multivariada, e os métodos supervisionados são os métodos de classificação, né? Se você vai falar se a sua amostra é positiva, negativa, conforme, não conforme, adulterada, não adulterada. E a gente também tem aqui, coloquei aqui os métodos de resolução de curvas, né? Que são métodos que, para tratamento de dados, multi-way. Ô, Mariana, Oi. a gente tem mais uma pergunta da Fabiana. Ela quer saber como se o experimento foi otimizado se a superfície de resposta não possuir um máximo de curvatura. Superfície linear? Quando você vai fazer o experimento, vai construir um modelo matemático. Aí, esse modelo, ele vai ter que ser validado, né? Se o seu modelo está validado, ele passou lá no teste da ANOVA, aí sim você pode mostrar o seu gráfico, a superfície de resposta. A superfície de resposta, ela só é válida, tá, né? Se o seu modelo, a superfície de resposta, ela é o modelo matemático. Então, você só pode mostrar a superfície se o seu modelo está validado. As duas superfícies que eu mostrei são superfícies de modelos, são modelos lineares. Então, eu não tenho a curvatura, porque o modelo linear, ele ajustou. A gente sempre começa do mais simples, né? Então, eu tento um modelo linear. Se o modelo linear já ajustou, eu já paro por aí. Então, aqui, o meu máximo, né? O meu máximo de extração, ele está aqui, né? Eu vou trabalhar nessa razão de fase superior sobre inferior e nessa razão e nesse valor de pH. Esse daqui já é o meu modelo otimizado. E aqui também eu tenho a superfície de resposta, né? Eu tenho a minha equação matemática, eu tenho o meu modelo, né? E se ele está validado, eu posso estar substituindo, né, valores de pH, de novo, né, dentro do domínio experimental, né, valores de pH, dessa razão aqui, massa superior e massa inferior, para estar fazendo uma previsão da resposta, né, da porcentagem de extração. Então, nesse caso aqui, eu tenho o modelo otimizado, eu já alcancei, né, o máximo de extração né, que eu desejo. Então, tá ok. Aqui, uma superfície é um plano, porque eu tenho um modelo linear. Se o meu modelo linear
ajustou, ok, eu não preciso ir para o modelo quadrático. Só que acontece muitas vezes que o modelo linear ele não é adequado. Aí sim, eu vou para a construção do modelo quadrático. Aí o modelo quadrático são as superfícies de respostas que eu tenho a curvatura. Aí o máximo, né, o máximo da curvatura, né, vai ser onde você tem a sua melhor resposta. Aí você tem que ver se você quer maximizar ou minimizar a resposta, ou ter uma faixa de resposta aceitável. Muitas vezes o que pode acontecer, se você não tiver ainda numa condição otimizada, né, se o valor de resposta que você obteve ainda não é satisfatório, aí você pode ver para que direção você tem que ir. Você tem que, aí você vai ter que mudar os níveis das variáveis. Vai ter que diminuir uma variável, aumentar outra variável. Não sei se eu respondi é a Fabiana, né? Isso, Ela... Ô, Mariana, eu posso perguntar? É a Vânia Pode? aqui. Primeiro, né, você pedir desculpa, porque eu estou num outro projeto que está começando e eles sabiam que eu não podia nesse horário, só que eles botaram a reunião do projeto e aí eu entrei lá só para falar que eu não podia, daí eles acabaram me prendendo lá. Não, Mas sem você me problema. perdoa, Mariana. Não, tranquilo, sem problema. A outra reunião do outro projeto vai ser sempre às quintas, então não vai ter. Espero que não aconteça, não é para acontecer mais isso, que aconteceu hoje, viu, gente? Agora, o que eu queria te perguntar, Mariana, aí eu não sei se eu perdi muita coisa na sua palestra, é sobre. É uma dúvida pessoal, né? Igual, por exemplo, planejamento de experimentos. Em que momento eu vou fazer? Porque, por exemplo, eu começo uma pesquisa, uma área nova, que eu não tenho mais ou menos, eu não sei qual que é o melhor solvente. Por exemplo, eu vou fazer uma liquefação de uma biomassa. Eu não sei qual que é o melhor solvente, eu não sei direito a faixa de trabalho, a pressão e tal. Então, eu já faço um planejamento ou não? Eu primeiro crio um background, né, para eu saber mais ou menos o que é, e eu vou usar o planejamento na otimização, né? Isso. Por Isso, exemplo, se eu estou Vânia. testando o catalisador, não tem sentido eu ficar fazendo planejamento do catalisador A, B, C e D. Uhum. Mas depois que eu escolhi o catalisador, aí sim, eu vou otimizar naquele catalisador, né? É isso mesmo, Maria? Isso. Primeiro é que o planejamento, você tem que ter um conhecimento do seu sistema, assim, igual você falou, você tem que ter esse background. Não adianta você falar assim, vou sair fazendo planejamento. Você vai fazer um monte de planejamento. Se você começar do zero, não conhecer muita coisa, você vai fazer um monte. Porque você vai fazer uma vez, não vai estar otimizada, aí você vai fazer um monte de planejamento. Aí não é viável, mas é isso mesmo. Primeiro você tem que ter esse conhecimento prévio do seu sistema, porque eu sempre falo, a parte de planejamento, a escolha dos níveis, ela vai ser importante para você ter sucesso no seu planejamento. Então, você já tem que ter uma ideia de qual o nível das variáveis, assim, quais os valores, né? Por exemplo, de pH, quais os valores de pH que você vai trabalhar, igual do solvente, né? Quais solventes vão ser interessantes você trabalhar. Então, isso é importante, né? Porque não adianta que o planejamento, se você colocar muitos níveis, você vai ter, e muitas variáveis, você vai ter que fazer infinitos experimentos, aí não compensa. Então, Ele é Mariana, nessa etapa mesmo de otimizar mesmo. Você já tem um know-how do seu sistema, aí você já. Só que você ainda não está naquela condição ótima. Aí você usa o planejamento para te ajudar, para chegar nessa condição. Se você está começando do zero, aí tem que ir mesmo para os testes, né? Fazer univariado. Você eu vejo precisa ter esse muito aluno conhecimento. que faz matéria na pós e daí vem falar comigo. Porque eu quero fazer. Eu falei, gente, mas agora não vai dar, porque ainda não está na hora, não sei o que, a gente não sabe direito. Não, mas vai ser melhor, não sei o que. E já fizemos e depois o negócio não deu certo, eu estava muito Isso. fora, estava muito longe, aí tem que Isso, refazer. aí tem que refazer. Porque aí você vai ter que fazer vários planejamentos. Então, eu vejo assim, que primeiro a gente faz aquele trabalho do químico mesmo, escolhendo ali as melhores condições, o que a gente faz?
Quando a gente achar que a gente está no lado bom, chegamos no ponto bom, aí nós vamos trabalhar a otimização. Isso, aí você faz a otimização, que aí você vai mostrar, aí você consegue até mostrar, né, até de uma forma mais elegante também, olha, eu escolhi essas condições, né, trabalhei esses níveis, né, cheguei nesse ponto de otimização, aí você tem todo um modelo matemático, estatística por trás para embasar o seu resultado. Porque se você está começando do zero, assim, é um sistema novo, completamente novo, esse trabalho de químico, para bancada e testar. Agora, se o grupo já tem uma experiência, não, olha, mais ou menos nessa faixa de temperatura, mais ou menos isso funciona, né? Aí, ou seja, já tem um conhecimento para montar um planejamento. Mas se não tem, se o grupo ainda não tem experiência, é uma coisa muito nova, às vezes não tem uma informação na literatura, aí o planejamento não vai ajudar tanto, né? Você vai ter que fazer um monte também, um monte de experimentos. Mariana, e outra coisa, para escolher um modelo, né? Porque modelo é um planar, outro é curva, outro não sei o que, não sei o que. Como é que é? Existem regras para escolher um modelo? Tem regrinhas? Tem alguns tipos de planejamento, né? É porque o modelo depende de quantos experimentos você faz, né? Na hora de você fazer o seu delineamento experimental. A gente tem vários métodos de planejamento. O planejamento fatorial, né? O fatorial completo, fatorial completo, ele permite só o ajuste de modelo linear. Aí a gente tem os modelos que são composto central, box banking, matriz Dollert. Aí sim já são modelos que permitem o ajuste de modelos quadráticos, são aquelas superfícies curvas. Geralmente... Esse matriz Dollert foi que é o pessoal da Unicamp que usa, que é o pessoal da Unicamp que desenvolveu essa matriz? Não, ela não foi, ela foi desenvolvida, o pesquisador ele chama Dollert, mas o pessoal de lá usa bastante, então o pessoal lá da engenharia usa bastante essa matriz Dollert, porque a vantagem dela é que você tem diferentes níveis para cada variável, então você estuda 3 variáveis, você não estuda o mesmo número de níveis para todas as variáveis. Então, ela é diferente nesse sentido. Mas ela permite o ajuste de modelo quadrático. Mas aí depende. Geralmente, um planejamento que eu gosto muito é o que a gente chama de composto central, né? Porque ele é o meio do caminho ali. Então, você faz ele, se o seu modelo linear não for bom, não dá ajuste, você já fez experimento suficiente para ter a curvatura da curva. Então, aí você já consegue fazer um modelo quadrático. Tá certo. A Fabi está perguntando ali, que às vezes não consegue alterar os níveis. Minha dúvida é quando saber se precisa alterar os níveis para chegar à condição ótima. Ou quando confiar se o modelo linear me dá essa resposta? Então, aí essa resposta, aí isso vai dependendo do seu problema, né? Por exemplo, aquela resposta, né, que está te mostrando lá, a maior resposta que você obteve no seu experimento, aquela resposta te atende? Aí, aí essa avaliação é do usuário, né? Assim, do experimentador. Aquela resposta que ele obteve isso atende ele? E se tiver mais de um ponto de máximo, por exemplo, se você quiser maximizar uma função, eu quero, por exemplo, um rendimento ótimo. Eu posso estar numa determinada faixa de temperatura e pressão e ter um ótimo. Depois eu vou maximizar a pressão, diminuir, sabe? Ter mais de um ótimo. É possível também, né? Mas você pode ter, por exemplo, tem algumas... Mas aí, isso para uma resposta. Não, aí no caso, para uma resposta, você vai ter... Não, aí você vai ter só um ótimo, só. Você vai ter só um ponto máximo. Entendi. Vai ter um ponto máximo. O que acontece às vezes é que a gente quer maximizar, otimizar mais de uma resposta. Você tem o mesmo experimento que otimizar, né? Mais de uma resposta. Aí você quer uma resposta maximizar e a outra é minimizar, né? Uma você quer maximizar e outra resposta é minimizar. Aí
Aí você tem que usar, depois que você termina o planejamento, usar o que a gente chama de função desejabilidade para você tentar chegar nessa melhor resposta. Mas entendi. em relação aos níveis, né? Aí isso é uma avaliação do experimentador. Então eu vejo qual que é a minha melhor resposta e vejo que o planejamento me forneceu e vejo se aquela melhor resposta ela me atende. Se ela atende aos meus objetivos. Se ela não atender, aí eu tenho que mudar os níveis, né? Tem uma estratégia que a gente chama que é caminhando na superfície de resposta. Então, você vai caminhando mesmo, né? Então, você vai, por exemplo, é que aqui é linear, mas aqui é seu maior, mas, por exemplo, aqui se não fosse o máximo ainda, tem estratégias, né, que você vai mudando os níveis, aos pouquinhos aqui, né? Vai diminuindo aqui já está em pH 3, né? Mas diminui pH 2, pH 1, né? Diminui essa razão entre fase superior e fase inferior também. Então, tem algumas estratégias, né, que chama caminhando na superfície que você consegue caminhar na superfície de resposta. Aí, nessa figura aí, parece que poderia ter ainda um ponto maior, né, caminhando mais à esquerda, né? Quem te garante que é o máximo ali, que vai começar a cair, né? Se eu ainda baixar mais o pH, você pode parece que pode isso. estar fora dali. Mas é que aqui a gente já tinha passado do 100% lá de extração. Então, para a gente já estava ok. Esse valor que a gente obteve estava ok. Tem muito sentido, né, ali. Não, que aqui já tinha passado. Então, tá certo. Que aí aqui, por exemplo, mas se tivesse em 80%, eu poderia caminhar mais um pouquinho. Eu poderia caminhar nesse sentido, diminuir aqui essa razão de fase superior e inferior e diminuir o pH mais um pouquinho. Tá certo. Aí a gente vai mexendo nos níveis nesse sentido. Aí a gente olha a superfície de resposta e olha para onde ela está direcionando, assim, para onde ela está mandando a gente ir. Tá certo. Gente, eu só queria falar assim para os alunos e as pessoas que estão assistindo esse seminário que quando eu trabalhei no centro de pesquisa, né, de uma empresa, na CESITA, depois eu vim para a universidade e logo a gente conheceu essa parte, né, de quimiometria e tal. E aí depois o pessoal do centro de pesquisa pediu, né, para que a gente levasse alguns professores para dar treinamento lá para os pesquisadores. Então, hoje as empresas, na maioria, né, Mariana, muitas empresas, o pessoal de pesquisa, o pessoal trabalha dentro de uma indústria, é muito difícil um pesquisador não usar esse tipo de ferramenta. Hoje, né? Então, é uma coisa muito importante, viu, gente, para aprender aí com a Mariana, né? E utilizar, né? Vamos tentar utilizar o máximo, pedir a Mariana para ajudar a gente a usar, né, Mariana? Igual hoje eu falei, Vânia, foi mesmo só uma preparação, só mesmo para dar uma visão geral mesmo dos métodos. Eu acabei não entrando em detalhes dos tipos de planejamento, né, o fracionário, fatorial, o box banking, o matriz dollar, eu acabei não entrando em detalhe, era mesmo só para dar uma ideia geral mesmo dessas ferramentas multivariadas, tanto na parte de planejamento quanto na parte de tratamento de dados. Mariana, a Fabi agradeceu, aí tem uma pergunta da professora Rita. Ela pergunta aqui, qual otimizador vocês costumam utilizar? Quando a gente faz Aqui, na verdade, Rita, a gente vai fazendo mesmo a nossa resposta vai depender mesmo se atende aos nossos critérios lá da pesquisa, aos objetivos, né? Então, na verdade, o que a gente faz você escolhe, né, um método de planejamento, constrói o modelo matemático e constrói o modelo matemático, faz toda a parte de validação e vê se dentro daqui,
dentro daquele modelo das respostas obtidas, avaliando a superfície de resposta, se você chegou na sua resposta ótima. Eu não uso um método de algum otimizador, o tipo de otimizador. Eu faço só mesmo essa análise da resposta, uma análise mesmo, comparo. Então aqui, por exemplo, essa porcentagem de extração já está suficiente aqui, já me atende. Mariana, ela agradece e disse que depois vocês poderiam conversar sobre a utilização de redes. Sim, não podemos sim. Né? Que aí eu acho que pode ajudar no que a Fabi perguntou, até a Fabiana, né, perguntou, e a Vânia, né? Como saber mesmo que o ponto está otimizado, né? Acho que talvez isso ajude, Rita. Isso, ela disse sim. Pessoal, aqui essa parte de planejamento, agora né, essa parte mesmo agora já vai para outra parte da quimiometria, que já envolve mais a parte de tratamento de dados. Eu não sei como que está de tempo, vocês querem continuar, vocês querem deixar para um próximo momento, para não tomar muito tempo também. Vânia, já perguntava, Vânia, o que você acha? A gente eu acho assim, são muitos. Você tem mais quantos slides? Porque, de repente, às vezes vale a pena partir o seminário, dividir, né? Porque aqui é uma outra, né? Aqui eu falei praticamente da parte dos tipos de dados e dessa parte de planejamento, e aqui já envolve a parte mesmo que tratamento de dados multivariados, que é a PCA, PLS, PLSDA. Eu acho que nós temos material para mais um seminário, Mariana. Eu pensei que seria geral, mas acabou que... O pessoal gosta, né? Eu acho que como a gente é grupo, tá num grupo, tá? Eu não sei no resto do pessoal, mas eu acho que às vezes vale a pena dividir, né? Para o pessoal aproveitar mais. Não sei o que. Senão fica cansativo também, né? Não sei o pessoal aí, porque já é um assunto, por exemplo, eu que já milito, tento usar e tenho as dificuldades, né? Eu não sei, o pessoal que está vendo pela primeira vez, às vezes não consegue. O que você acha aí, Henrique, Lúcia? Bom, a gente já tem 1h10 de apresentação. Vamos dividir, então, né? Vamos acho dividir, que é mais idade, né, Mariana? Eu também acho. Vamos passar para a parte B do seminário da Mariana, né? Porque é até bom que a gente tenha mais uma discussão, Sim. né? Amadurecimento, né, da ideia também, eu acho que é legal. Não fica muita informação, né? Porque, na verdade, é um assunto importante, né? Que todos nós aí precisamos aprender, né? Entender. Faz parte da formação, né? Desejável, né? Que os nossos alunos tenham esse conhecimento, né? Então, para a próxima semana, pode ser, Henrique, Mariana? Próxima semana, deixa eu ver aqui a nossa agenda. Está marcado o nosso encontro, né? O terceiro encontro. Pode ser na outra, então, o Henrique. A gente faz semana que vem o encontro e depois a gente volta. Tá. Não sei que não... Porque, na verdade, são coisas separadas, né, Mari? São coisas separadas. Assim, os dois são duas áreas da quimiometria, né? Uma é esse planejamento de experimentos, né? Que eu acabei falando no geral, e a segunda parte é a parte de tratamento de dados e análise exploratória, que é uma segunda parte. São coisas diferentes, são coisas distintas. A professora Lúcia também mandou uma mensagem e falou que poderia dividir também. Ela também sugeriu aí, concordo. A nossa experiência é que a gente tem ouvido que os alunos reclamam, né, quando é muito grande. As aulas reclamam. A gente tem recebido retorno, né, Mari? Não, por isso que a gente está falando isso. Eu vi a hora que eu falei, não, acho que já deu, melhor dividir mesmo. A gente agradece, né? E vamos, então, deixar para a partir do slide 25, parte B do seminário, né? Gostaria de fazer uma salva de palmas, professora Mariana, aí hoje. Todo mundo abrindo o microfone, por gentileza. Vamos lá, Mari. Meu cachorro também está latindo. Ele também está batendo palma.
cachorro também está vibrando. Ai, ai. Legal. Eu teria aqui uns slides, na verdade, a próxima, né, apresentação nossa, esse nosso terceiro encontro, eu gostaria de compartilhar uma planilha que eu fiz, é mais ou menos um resumão, eu até cheguei a encaminhar para a Vânia, só para a gente dar uma relembrada nos assuntos, né, que a gente andou discutindo. Seria uma coisinha só de no máximo 5 minutos, eu não pretendo tomar o tempo de vocês também não, mas só para a gente relembrar o que a gente já andou discutindo. Vocês conseguem ver minha tela? Okay. Pessoal? Ok. Consegue? Aumenta um pouquinho, Henrique, tá muito pequeno. Eu vou aumentar aqui. Então, eu fiz essa planilha, né? Como se fosse a nossa ata das nossas reuniões, dos nossos encontros, né? E aí eu vou revisitar aqui de novo o nosso primeiro encontro, né? As discussões que a gente levantou no início, né? A gente tinha as propostas de trabalho do nosso encontro, né? A gente levantou aqui algumas coisas, né? De livreto, apostila, podcast, seminários pelos alunos, né? Os alunos apresentando seminários, artigos para os conteúdos mais elaborados, TCCs, né? Gerando textos para revistas menores e temas gerais, né? São os diálogos aí, as atividades paralelas que ficariam um pouco mais para o futuro, né? A divulgação desses materiais seria pelo site do LEC, canal do YouTube, né, do PRH, as revistas especializadas, tem o programa Química Faz Bem, né, do Departamento de Química, site da UFMG e aplicativo de podcast. As sugestões dos grupos, inicialmente, né, foram levantados na primeira reunião as biorrefinarias, estabilidade do produto, antioxidantes e aditivos, rota de conversão em processos catalíticos. E aí a gente deixou como tarefas, né, algumas coisas já para o segundo encontro, né, que era refinar as ideias, formação de grupos, apresentação dos alunos, né, dos projetos de pesquisa. E aí, né, os alunos fizeram apresentações aí, né, cada um falou um pouquinho do seu trabalho e de si. E aí, então, começou, né, a surgir as ideias de grupos, né, que era qualidade e estabilidade, né, que seria o tema aí principal, qual envolve a Camila, a professora Camila, Rita, Tiago, Mariana e Lúcia. O Tiago, seu nome apareceu aqui, você não estava presente na reunião, mas a gente mais ou menos levantou o seu nome aqui e aí acabamos que incluímos seu nome nesse grupo. No outro grupo tem a biorefinaria, né, que ficou com a professora Renata, a professora Rita, a Maria Flávia, que é a nossa pós-doc, e a professora Vânia. E no outro grupo, as rotas de conversão e catálise com a professora Vânia, a Mariana, a professora Mariana e comigo. E então, ficaram as sugestões, né, para o terceiro grupo, para o terceiro encontro, perdão, né, que a professora Vânia tinha levantado a possibilidade dos alunos enviarem trabalhos para congressos, simpósios, como atividades, né, para prestar contas no futuro, né, no nosso PRH, que os alunos estão participando, envolvendo naquilo, obviamente, que a gente sabe, né, na medida do possível, né, que a gente tiver aí alguma coisa. Outras atividades, né, também para prestação de contas nos relatórios, isso também foi levantado, alguma coisa que vocês possam ter em mente, né, e eu gostaria de reforçar, então, o que ficou de tarefa para o nosso próximo encontro, né, definir, então, os títulos dos grupos,
definir, né, os integrantes dos grupos. Aí a gente já tem aí mais ou menos os professores, né, que são as cabeças de chave aí de cada grupo, e os alunos começarem, né, talvez permear aí, começar a colocar o nome dos alunos nos grupos, né? E também pensar numa forma de divisão de tarefas entre os integrantes, que isso é a parte principal, né? À medida que a gente forma os grupos, a gente já começa a fazer as divisões de tarefas. E aí, isso que eu queria dizer, que eu gostaria de dizer, para a gente pensar já no nosso próximo encontro, que seria próxima sexta-feira, dia 16, né? Tá aqui a data do dia 9, mas eu vou corrigir isso aqui. É o dia 16, e aí é isso que eu gostaria que vocês pensassem, né, para a nossa próxima reunião. E é isso. Não sei se a professora Fânia quer falar alguma coisa, ou se alguém deseja falar alguma coisa também. Não, Henrique. Eu não tive tempo, né, de te ajudar nisso aí, te peço desculpa. Não estava encerrando o semestre. Mas agora é isso, né? Tem que. Não sei se a gente já. A gente falou que ia mandar para os professores para não ficar fazendo isso aqui, já trazer uma coisa mais Sim. Deliberada, né? Uhum. Então, talvez a gente pudesse ver os próximos passos, a gente manda para o. Sei lá. Eu vou disponibilizar essa planilha para os professores, né? E depois, aí, no caso, eu não sei se eu já disponibilizo também para os alunos, aí os alunos já vão vendo a afinidade que eles têm com aqueles grupos, né? E, bom, eu não sei se seria a melhor forma. Pode falar, Lúcia, você levantou a mão. Henrique, Vânia, eu tenho uma dúvida. Sim. É porque eu considero que na biorrefinaria eu também poderia ajudar, visto que produtos naturais, né, eles estão em tudo, permeando tudo, e tirando essa parte de biocombustível, de bioenergia, todas as plantas, né, que são utilizadas, elas podem estar fornecendo outros produtos de interesse químico que a gente poderia estar tentando visualizar ou mesmo garantir algum um aproveitamento dele. Então, não sei assim, se eu contribuiria também na outra parte. Pode sim, com Claro, certeza. claro. Sua expertise é sempre bem-vinda aí, né? Eu acho que os grupos, no início, cada um vai dar sua contribuição obviamente, né, a experiência de cada um aí é o que vai fazer o grupo caminhar. Com certeza, A Vânia Lúcia. pode ter mais ideia sobre isso, ela tem mais conhecimento, eu não sei. Não, Lúcia, eu acho que isso é para todos nós, né? Claro que tudo é bem-vindo, gente, e até porque, assim, a gente vai trabalhar com os alunos, né? E às vezes a gente começa, mas aí eu mesmo sou uma que não dou muito conta de prosseguir, às vezes, em todas as reuniões. Então, quanto mais professor tiver aqui nos grupos, melhor, né? Para a gente puxar os alunos. Então, é super, super bem-vindo, Lúcia. Isso aí foi só até foi o Henrique que fez, eu nem cheguei a olhar, né? Isso aí foi para mudar. Cada um coloca onde quiser, isso é livre. O grupo é nosso. Cada um se sentir à vontade em contribuir num tema. Às vezes, né, vai ter aquela coisa assim, eu vou me dedicar 80% para um, 20% para outro, isso já é válido, isso é uma ajuda que com certeza os 20% seu vai ser quase 100% de contribuição para o grupo. Então, eu vejo assim que eu vou disponibilizar essa planilha para os professores e para os alunos. E aí eu acho que assim, talvez não essa para os alunos, mas
uma outra, de forma que os alunos, eu coloco os temas e os alunos vão se identificando ali com os temas e vão colocando o nome, igual eu fiz semana passada, né, semana passada, essa semana, já estou até perdido, em relação às disciplinas do professor Paulo. Mas eu vou fazer isso, talvez até mesmo lá no grupo do WhatsApp, esse esqueminha, para a gente poder organizar, né, melhor, ver o quanto de alunos a gente vai ter por grupo, que isso é interessante, e aí a gente já começa a definir melhor as divisões de tarefas, sabendo quantos são. E é isso que eu queria dizer. Se alguém tem alguma coisa mais para acrescentar, pode falar. Bom, eu acho que não tem ninguém. Acho que então podemos encerrar a nossa reunião de hoje. Agradecer novamente a professora Mariana pelo seminário, foi um excelente seminário, muito gostoso de assistir, muito interessante. E é isso. Desejo boa semana para todos. Protejam-se, fiquem em casa, que a vacina está chegando. E é isso aí, gente. Bom final de semana. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos, pessoal, Mariana. Um abração para todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom final de semana. Obrigada. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.